Olá, eu sou o pastor Gesiel França e este é o canal Monte da Oração. Canal que foi criado para todos os dias estarmos meditando na palavra de Deus e também orando junto, apresentando ao Senhor, a nós, a nossa casa, a nossa nação, a nossa igreja e todo o propósito e projeto que Deus deixou para que a igreja cumprisse aqui em nossa caminhada. Hoje nós estaremos então fazendo uma reflexão justamente sobre o assunto da oração. Este é um tema que todos conhecem, discutem e muitas das vezes até cantamos a respeito da oração, mas nem sempre é praticado por todos de uma forma diligente e constante. E a oração é uma arma poderosa que Deus deixou para os homens. É uma arma que o Senhor deixou para que a igreja, para que a humanidade pudesse se apresentar diante dele e fazer as suas petições. A oração é uma arma poderosa em Deus para a destruição de fortalezas do mundo espiritual. Um homem, quando se achega, eu digo no gênero universal, o homem e a mulher, se achega diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, é como o choro de uma criança aos ouvidos atentos de Deus. Veja como uma criança, ela chora de manha, o pai não dá ouvidos, o pai fica até bravo. Mas quando uma criança chega ressentida, sentindo alguma dor, alguma necessidade, os seus pais param o que estão fazendo imediatamente e correm para atender a necessidade daquela criança. A oração de alguém que chega diante de Deus com o coração contrito e quebrantado é da mesma forma. É como um choro sincero de uma criança diante dos seus pais. Aliás, a súplica de uma forma altiva, arrogante, soberba, não tem validade. Podemos repetir essa oração por todo um dia inteiro e o Senhor não trará respostas. Mas uma oração feita em 1 minuto, em 5 minutos, de um coração sincero, nós temos respostas. E a Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo de número 5, do verso 13 em diante, que fala sobre isso, ele vai nos dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seu efeito. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Não quer dizer que todas as orações serão respondidas com um sim, mas há uma garantia que Deus ouve todas as orações. E Deus sabe o melhor para nós, por causa da sua soberania. Deus sempre sabe mais do que nós. E Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E a palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. Então o Senhor sempre vai nos dar a resposta melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça que não é bom. Porque muitas das vezes o Senhor vai dizer não à nossa petição. Ou Ele vai dizer espere. Então, como que nós lidamos com essa situação? Precisamos crer verdadeiramente em Deus e descansar verdadeiramente o nosso coração. Porque se nós cremos verdadeiramente em Deus, primeiro, nós já sabemos, temos a certeza que Ele está ouvindo a nossa oração. E se o Pai, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, Ele já está ouvindo, Ele nos trará as respostas. Seja ela sim, não ou espere. Mesmo que a gente esteja ansioso, precisamos descansar, aprender a confiar cada vez mais em Deus quando Ele nos responder: espere, meu filho, espere, minha filha. Ainda não é o tempo, eu vou lhe dar, mas ainda não é o tempo. E o que eu devo apresentar diante do Senhor? Todas as coisas. Nós devemos apresentar tudo.
A palavra de Deus também lá, o apóstolo Paulo, agora falando aos Filipenses, lá no capítulo 3 e no verso 6, no final dessa carta, ele vai dizer, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e ações de graça. E o que vai acontecer se eu fizer isso? A resposta está na palavra, no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que promessa maravilhosa o Senhor tem deixado para nós. Então nós devemos apresentar todas as coisas. Não é para nós estarmos inquietos por coisa alguma. Então nós temos que apresentar a nós, e quando apresentamos a nós, temos que falar dos nossos sentimentos, das nossas finanças, da nossa saúde, do nosso emocional, da nossa fé. Aí nós temos que orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso bairro, cidade, nação, pela nossa igreja. E aí há diversos aspectos para orarmos concernente a qualquer uma dessas áreas. Se a gente for orar pela igreja, nós temos que orar pelos pastores, pelos missionários, pelas missionárias, pelos líderes, pelos mestres, os ensinadores, os pastores líderes, que são os presbíteros, líderes das igrejas, dos ministérios, os missionários que estão no campo, ganhando almas para o Senhor Jesus. Há diversas áreas que devemos orar e cada área tem os seus diversos aspectos. Veja, então há muitas coisas para nós orarmos, para nós pedirmos. E nós devemos ser constantes nisso, constantes nessa oração. Então nesse dia, embora nós estamos aqui nesta manhã falando com Deus, se você estiver em algum momento no período da tarde ou à noite ouvindo esta oração, você pode também nos acompanhar e apresentar esta causa que está lhe trazendo aflições. Vamos fazer isso. Vamos orar um pouco agora, falar com Deus, e assim nós vamos descansar o nosso coração, porque quando oramos e apresentamos as nossas causas ao Senhor, a Bíblia nos garante que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor meu Deus e Pai de amor, uma vez mais nós nos apresentamos a Ti em oração, abrindo o nosso coração, mas primeiro, Senhor, agradecendo por essa dádiva, por esse privilégio que o Senhor nos concede de a todo momento podermos achegar diante de Ti para apresentar as nossas queixas, fazer as nossas petições. Obrigado por essa graça maravilhosa que foi nos concedido e foi nos garantido pelo Seu Filho através do Calvário. Foi ali que Ele abriu novamente um novo e vivo caminho, em que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora nós podemos nos achegar com ousadia à sala do trono e falar com o Senhor. Bendito sejas Tu por isso. Pai, eu peço a Ti por todos esses que ouviram esta mensagem, que não estarão orando, Senhor, só neste momento, mas que estarão durante o dia se apresentando diante de Ti, que estarão, Senhor, de joelhos nos templos, no trabalho, no carro, na sua sala, no seu quarto, estarão orando nos templos à noite, pela manhã, à tarde, nas fazendas, aonde elas estiverem, Senhor, orando a Ti neste momento. Que o Senhor possa nos fortalecer, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e termos cada vez mais força de nos apresentarmos diante do Senhor em oração, diante de tantas demandas que nós temos. Ó nosso Deus, pedimos a Tua graça para que tenhamos força para apresentarmos todas elas ao Senhor em oração. Que possamos ter paciência e confiança em saber que mesmo o Senhor não trazendo a resposta no momento da oração,
o Senhor ouviu a nossa petição, como o Senhor está ouvindo agora a nossa súplica. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos deixado o exemplo, enquanto o Senhor teve a sua caminhada, o seu ministério terreno. O Senhor nos mostrou quão importante é a oração, nas madrugadas, nas noites, que o Senhor, ó nosso Salvador, passou em oração e já suplicou por nós. E a sua súplica, a sua petição diante de Deus tem sido valida até o dia de hoje e será eternamente. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos falar contigo, por conhecermos essa verdade e falamos com Deus vivo que responde, que interage conosco. Obrigado por ter nos libertado, Senhor, da idolatria, da cegueira, que muitas das vezes chegávamos diante de postes ídolos, diante de imagens, e falávamos, Senhor, com a parede, com um quadro, com uma madeira, com um pedaço de pedra, porque não sabíamos a verdade. Mas agora conhecemos a verdade e podemos falar contigo, ó Pai de amor. E acabamos de aprender uma vez mais que a nossa oração sincera, ela move o seu coração. As Sagradas Escrituras, a tua santa palavra, nos mostra em diversas passagens o Senhor ouvindo as orações do teu povo, o Senhor respondendo às orações, trazendo livramento, o Senhor restaurando, o Senhor trazendo cura, o Senhor abrindo portas. Pai, o Senhor é o mesmo e nós glorificamos a Ti por isso, porque o Senhor não muda. E pedimos a Ti que o Senhor continue com as Tuas mãos santas estendidas sobre os Teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Assim te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que o seu dia seja repleto das bênçãos do Senhor, em o nome de Jesus. Se este momento tem sido bênção na sua vida, compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, se inscreva no canal, vai lá no sininho, ative a opção todas, curta também, que é importante, e assim mais pessoas serão alcançadas por este momento, tá bom? Nos procure também nas redes sociais, Pastor Gesiel França, e logo mais vamos colocar outros canais também para nós estarmos aumentando o alcance deste momento de oração e clamor. Muito obrigado, espero vocês amanhã, se assim Deus nos permitir.